Sejam bem-vindos! O meu nome é Paula Rocha e nesse canal nós falamos de inteligência emocional e inteligência espiritual. Seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar das consequências da ferida, da falta do pai na sua vida. Cada pessoa, ela se depara com uma situação de uma forma. Não sei se você conhece esses dois irmãos que tiveram a mesma história, os mesmos pais, né? E cada um tem uma vida, né? Às vezes um tem sucesso, o outro não. Por quê? É a maneira que ele encara aquela situação, tá certo? Então, quando você sente essa ferida do seu pai, isso vai influenciar no seu comportamento na fase adulta. Então, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que não sabe do que você gosta, você não sabe a sua profissão. Você não sabe o que você quer da sua vida, sabe? Não tem destino. Você é uma pessoa que fica procurando, mas quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Alguém te pergunta, às vezes, numa entrevista, me fala uma qualidade sua. Você não consegue saber uma qualidade sua. Você tem uma baixa autoestima. E pelo fato de ter essa baixa autoestima, você acaba entrando em relacionamentos com pessoas que não te valorizam. E você se torna uma pessoa totalmente dependente emocional. Você se anula, você fica naquele relacionamento fazendo o que o outro quer, dizendo sim às vezes para coisas que você não quer. Só para quê? Para ter uma pessoa do seu lado. Quantas histórias você não conhece? Eu mesmo tenho várias amigas que a mulher vai lá, ela sustenta o homem, né? Ela financia carro para o homem. Esse homem muitas vezes maltrata ela. Muitas das vezes ele termina o relacionamento, despreza ela, vai atrás. Então, a falta do pai, ela vai fazer na fase adulta você buscar suprir essa ferida, essa dor. E muitas pessoas acham que aquilo que a gente vive de ferida, com o tempo ela vai acabar. E na verdade não. A ferida, enquanto você não resolver, ela vai influenciar na sua vida. No seu profissional, no seu relacionamento. Se você for com uma pessoa casada, no seu casamento, certo? Por quê? O seu comportamento inconsciente é da busca, né? Daquele pai. Ou às vezes você até teve um pai, né? Só que ele foi um pai que às vezes trabalhava muito, não te dava atenção, não era presente. Né? Às vezes o pai brigava muito com a mãe. Existem famílias que são assim. E você cresceu querendo só ser amada. E por que muitas das vezes isso acontece? Porque os nossos pais, eles tendem, né, a demonstrar o amor que eles têm pela gente do jeito deles, né? E muitas das vezes nós não conseguimos entender esse amor, porque cada um tem uma comunicação de se sentir amado. Então, muitas das vezes você não se sente amado, não é porque o seu pai não ama você, simplesmente porque ele demonstra, muitas das vezes, vou te dar um exemplo, às vezes é um pai que trabalha muito para te dar uma boa escola, que ele pensa no seu futuro, então ele investe muito na sua educação, só que em troca disso ele precisa ficar muito tempo ausente, ele precisa trabalhar muito, então para ele está sendo um ótimo pai, porque ele está podendo às vezes dar um estudo, uma condição que ele não teve. Só que muitos pais não entendem, não é sobre coisas, são sobre momentos, são sobre momentos que nós vamos levar para o resto da vida, que aquela fase é a fase que vai nos estruturar para a fase adulta. Então, esse pai, que muitas das vezes não te deu atenção, que não foi por mal, foi porque ele fez aquilo que ele achou que era correto, foi o que ele aprendeu, foi o que ele sabia, né? E às vezes você só queria a atenção dele, às vezes você só queria brincar, né? Que ele participasse de alguma coisa na escola, que ele te levasse para natação. E ele sempre estava ocupado e não te levava. Em outros casos, nós temos, por exemplo, pais que abandonam. Às vezes, por uma separação do pai e da mãe, né? E esse homem, ele some, às vezes dá pensão e desaparece. E existem outras situações que, por exemplo, a pessoa acaba tendo um relacionamento não sério,
né, conhecer uma pessoa e acabou, às vezes, em um momento, engravidando de você, e esse homem vai embora, né? Porque não tem relacionamento, ele vai embora e sua mãe continua vivendo a vida e te criando sozinho. Isso deixa marcas. Por quê? Cada pessoa, né, o pai e a mãe, eles têm funções. Então, qual que é a função do pai? A função do pai é nos dar direção. A função do pai é o quê? Ele é a nossa autoestima. É ele que faz com que nós venhamos ser pessoas com autoestima alta, sabendo o que a gente quer, sabendo a profissão, sabe? Porque o pai, ele direciona. E é aquele também que vai chamar sua atenção, que vai te colocar de castigo. O pai, ele tem esse papel, né? No relacionamento de família. E a mãe é aquela que tem a questão de cuidar, né? Você vê que a mulher é mais doce. Então, é diferente o papel de cada um. E aí, por mais que a sua mãe tentou, às vezes, ser uma ótima mãe, tentou fazer o máximo que ela pôde, né? Com a falta do seu pai, mesmo assim ela não consegue suprir, porque ela não é o seu pai. Ela foi o melhor que ela pôde, mas ela não consegue fazer o papel dela e o papel do homem. Então, isso deixa marcas. E o que acontece no caso das mulheres, muitas se tornam pessoas fortes. Pessoas que não aceitam ajuda. Pessoas que são controladoras. São pessoas que, às vezes, do lado de fora, parecem serem muito fortes. Sabe aquela pessoa que às vezes empreende, que é o líder no trabalho, aquela pessoa que às vezes você olha e nem imagina. Mas o quê? Ela precisou se tornar, porque ela não teve ninguém para defender ela. Que um dos papéis do pai é defender. Então, como não teve essa proteção, ela veste, né, um comportamento mais de guerra, digamos assim, porque ela precisa ir para a vida, ela precisa trabalhar, ela precisa se proteger. Então, ela veste essa camada para poder sobreviver. E com isso deixa marcas. Porque nós, mulheres, não fomos feitas para isso. Nós fomos feitos para ser cuidado. Nós fomos feitos para ser, né, amada. Então, quando você tem por exemplo, uma criança menina e menina, você percebe a maneira que o pai fala com o menino é diferente do que fala com a menina. Por quê? Porque a mulher é diferente do homem. Né? A mulher é mais doce, né? A mulher é mais sensível. E o homem não. Né? O homem, ele costuma ser mais durão, sabe? É diferente. É diferente a educação, né? Para o menino e para a menina. Então, se esse pai, ele faltou, né? Ou às vezes ele até estava no presente em casa, mas ele muitas das vezes não estava presente na sua vida, você hoje tem comportamentos que acabam sendo repetitivos. Isso vai influenciar, porque às vezes você é uma pessoa que você entra no relacionamento, termina, depois você entra em outro e vai indo, e você não entende por que não dá certo. Porque na verdade você está buscando um pai. E aí quando você entra no relacionamento e esse homem percebe que você está buscando esse pai, ele vai embora. Porque o homem, ele quer uma companheira, ele não quer uma filha. Entende? Ele quer uma companheira. Então, quando ele percebe que você não é a companheira dele, que você quer ser filha dele, ele perde interesse em você. Ou você é aquela mulher que se interessa por homens que não te valorizam, homens feridos também. Né? Que eles vão te machucar, que eles vão te deixar com a autoestima mais baixa, que eles vão ficar falando seus defeitos, que ele em vez de colocar para cima, ele te coloca para baixo. Porque o homem que é curado, o homem que ele não tem, né, ferida, quando ele se relaciona com você, ele vê que você está buscando um pai, ele vai embora. Entende? Por quê? Por mais que você tenha uma pessoa, né, essa pessoa ela vai entrar na sua vida, ela não vai ser a sua vida, ela vai entrar na sua vida, né, para compartilhar momentos com você. Não é responsabilidade dela resolver os seus conflitos, porque ela também já tem os dela. Ela já tem as emoções dela, já tem as histórias dela. Então, você busca no outro o que está faltando em você. E por isso que você não se estabelece nos seus relacionamentos. Então, a cura dessa ferida, ela precisa ser feita. Porque senão você vai continuar vivendo ciclos e ciclos de repetição. Buscando relacionamentos, ficando aquela dependência emocional. Né? Buscando o que você quer fazer,
Qual o sentido? Às vezes você, aquela pessoa que começa uma coisa ali, depois vai pra outra, depois vai pra outra. Sabe aquela pessoa que não sabe pra onde ir? Então, isso está influenciando a sua vida. Você querendo ou não. Não é uma escolha, é inconsciente. Você tem esses comportamentos sem perceber. Porque a ferida tá aí.